Olá você, meu irmão, minha irmã, boa noite. Hoje, segunda-feira. Esse vídeo é a contribuição da semana passada, da segunda-feira, que foi o conteúdo da nossa aula sobre o movimento litúrgico. Primeiramente, nós temos que situar o que foi o movimento litúrgico. Ou seja, a reforma do Concílio Tridentino, ela decorreu praticamente 400 anos. Só que, no final do século XVIII, todo o século XIX e muito mais, de maneira incisiva, os primeiros 50 anos do século XX, 1900 a 1950, muitas vozes se levantaram na igreja sobre pedidos de reforma da igreja. Não apenas reforma no campo da liturgia, como aqui o nosso assunto é estritamente liturgia, me interessa a reforma no âmbito, as propostas de reforma do âmbito litúrgico. Mas veja, por exemplo, o movimento chamado patrístico, ou o movimento bíblico, que era uma tentativa de voltar às fontes e devolver a palavra de Deus, tanto na liturgia como na vida da igreja. Então, o movimento patrístico, o movimento bíblico, o movimento litúrgico, são movimentos que começaram a surgir na igreja, vozes, de apresentar propostas de uma renovação da vida da igreja. O que vai acontecer depois no Concílio Vaticano II. Então, nosso contexto é que o movimento litúrgico foi o conjunto de ações que fomentaram uma proposta de uma reforma litúrgica, que, com a contribuição dos sínodos diocesanos e também a grande contribuição dos monges, especialmente os beneditinos, com a promoção das semanas litúrgicas, seja na Bélgica e outros na Alemanha, que eu vou já narrar para vocês esse breve resumo, foi surgindo na igreja essa possibilidade de uma interpretação de que precisava restaurar, voltar às fontes ou renovar alguns aspectos da dimensão litúrgica. O germe do movimento litúrgico, ou seja, o movimento de reforma, é o iluminismo do século XVIII. Ou seja, a luz da razão ou aquela ideia, as ideias iluministas de que precisava dar mais razão às coisas, ou a luz da razão resplandecer. Então, muitos diziam que o mistério da Páscoa ficava muito escondido, era preciso, a partir dessas ideias iluministas, ajudar a clarear mais a liturgia. Então, a pré-história do movimento litúrgico é o movimento do iluminismo aí no final do século XVIII. E aí nós temos também no século XIX aquela famosa história, o tempo da restauração católica. Ou seja, a luta contra o modernismo e o tempo da restauração católica, que nós temos como assim bem exemplo o papado de Pio X, inclusive o seu lema papal era restaurar todas as coisas em Cristo. E também foi um dos primeiros da restauração católica a investir numa reforma litúrgica, né? Nós sabemos que o Missal de São Pio V, uma das pouquíssimas variações ou atualizações ou edições, foi do tempo do Papa Pio X, que inclusive é o padroeiro da liturgia, o padroeiro dos liturgistas, né? Este grande Papa, que, por exemplo, reformou o canto litúrgico, voltou à questão, permitiu a comunhão das crianças. Então, nós temos assim, basicamente, o iluminismo como pré-história do movimento litúrgico, o tempo da restauração católica, o século XIX, e aí o começo do século XX, com o propriamente dito, o chamado, o movimento litúrgico a partir das semanas de liturgia, promovido pelos, especialmente os beneditinos. Então, no século XVIII, aparece na Europa um movimento cultural proposto de reação contra o estilo barroco, que é chamado o iluminismo, que não é apenas religioso, mas também é filosófico.
A grande influência deste iluminismo no campo da liturgia desencadeou um movimento de protesto contra a centralização do culto da missa tridentina e também a questão do exagero barroco, aquilo que é exterior no culto, aquilo que é apresentável no culto, até se esquecendo muitas vezes o sentido do culto, que é interno. Então, impregnado de ideias iluministas, muitos católicos exigiam uma liturgia simples, racional, despojada de muitos elementos apenas exteriores, uma liturgia fácil de compreensão, participação intensa das pessoas na liturgia. Isso foi muito forte. Vejam que são proposições que depois o Concílio Vaticano II vai acolher. Um dos exemplos de propostas de reforma iluminista, a partir do iluminismo, é o famoso o Sínodo de Pistoia, a Diocese de Pistoia, na Itália, no ano de 1786. Exigia um único altar em cada igreja, participação ativa do povo, abolição da cobrança pela missa dos mortos, uma missa simples, as procissões, a simplicidade do breviário romano, do missal romano. Então, aí, não deu muita... Essas propostas do Sínodo de Pistoia, na verdade, foram condenadas pelo Papa. O Papa Pio VI não aceitou as propostas do Sínodo Diocesano de Pistoia. Então, o exagero do iluminismo, e por que a igreja não aceitou? Justamente porque viu a liturgia mais como uma função racional e educadora do povo do que a celebração do mistério da Páscoa de Jesus Cristo. Foi por isso que a igreja também não aceitou estas propostas puramente iluministas no que diz respeito a propor uma restauração, uma reforma da liturgia. Então, isso foi muito pesado, assim, vamos tirar tudo que é exterior, tudo que é decoro, vamos deixar uma liturgia racional, muito simplória, e aí por isso que a igreja condenou o Sínodo de Pistoia e não aceitou a proposta da reforma. Então, aí vem o segundo passo que eu falei no século XIX, por influência do romantismo, como um movimento contrário ao iluminismo, porque o iluminismo quer colocar razão em tudo e surge para criticar o barroco, entramos no chamado período da Restauração Católica. Então, a superação do barroco com as ideias iluministas e aí o período da Restauração Católica, que combatia os exageros do racionalismo, do iluminismo. E, logicamente, chamava todas essas ideias de modernas, ou é a grande luta da Restauração Católica contra o modernismo. E isso vai ser muito presente, por exemplo, no governo dos papas, no tempo para combater o modernismo na igreja, a ponto, por exemplo, de no direito canônico e na moral tinha-se um manual de livros que o católico não podia ler, porque eram ideias totalmente iluministas, racionais, as ideias do modernismo. Então, esta restauração, período da restauração, para a igreja não se deixar contaminar pelo modernismo, na liturgia também teve um peso, Mas limitou-se a garantir a tradição romana. Então, se a gente saía do iluminismo, que dizia que era para renovar, este período da restauração diz, nós temos que fazer as coisas como Roma está mandando. Então, de novo, volta à centralidade da liturgia tridentina, tudo aquilo, O período da restauração caracteriza-se por uma reação contra os exageros do iluminismo, chegando uma volta ao romantismo, ao barroco, à centralidade e até mesmo às formas medievais. Então, como o iluminismo foi muita ideias racionalistas, o período da restauração diz, não, nós temos que nos conservar aquilo que Roma tinha dado. Ora, o que é que Roma tinha dado? O Concílio de Trento. Então, o movimento chamado a reação do romantismo e da questão do restauracionismo, que é tentar restaurar a liturgia,
destaca-se a figura de um beneditino chamado Prosper Gueranger, que defendia um retorno à pura tradição romana, no que se refere aos textos, às rubricas, às orações, especialmente à música na liturgia. Então, Gueranger é um monge beneditino, ele acreditava nessa restauração, voltando à centralidade de Trento. E aí, por exemplo, a restauração do canto gregoriano, que depois quem ajudou a fazer foi Pio X, considerado como o máximo expoente da autêntica tradição romana, o canto gregoriano, até hoje é o canto oficial do culto católico, o modelo mais perfeito de música sacra, o órgão, e o canto gregoriano, é uma das tarefas principais que vai se dedicar à abadia francesa de Solemes, que é a abadia deste monge beneditino Gueranger, que é dessa abadia francesa de Solemes. Das famosas semanas litúrgicas de Solemes, a proposta do canto litúrgico. Aí o movimento restauracionista, de restaurar a liturgia romana, não ainda tinha uma compreensão da participação das pessoas na liturgia. O culto cristão é considerado como algo intocável, misterioso, uma obra perfeita, inspirada por Deus, o seu Santo Espírito, que ninguém pode mexer. Então, o grande mérito do movimento está em se ter deslocado o interesse pela pesquisa teológica, histórica, das fontes da liturgia, o que vai contribuir com o que eu vou chamar lá no século XX de movimento litúrgico, que foram estudar mais, voltar às fontes e repropor uma reforma litúrgica que foi realizada, concretizada pelo Concílio Vaticano II. Então, se você me perguntar, padre, qual é a imagem, o exemplo mais assim radical do período da Restauração? É o Papa Pio X. Então, o Papa Pio X, entusiasmado com a restauração do canto gregoriano, que é responsabilidade dele, esta reforma, publicou um decreto, um motu proprio intitulado Trale Sollicitudini. Então, assim, a nossa solicitude, vocês sabem que os documentos papais recebem o nome da primeira frase do documento, né? O Trale Sollicitude, e o Papa está dizendo, é a nossa solicitude dizer isso. Então, se você pega, por exemplo, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, é porque é a primeira palavra que o Papa começa falando nos documentos papais, né? Daquele documento papal. Então, o Trale Sollicitudine colocou regras quanto ao canto litúrgico. Então, isso, buído das ideias restauracionistas, o Papa tentou refazer essa reforma, e entre outras também, como a comunhão das crianças. Em outras palavras, segundo o Papa Pio X, quem não participa da liturgia não tem espírito cristão. Então, pelo menos já incentivou a participação cantando, né? Além do mais, contrariando o costume que se arrastava desde a Idade Média, o Papa Pio X recomenda a comunhão frequente, voltar a comungar, e inclusive a comunhão para os pequenos, as crianças. Então vejam, as ideias iluministas com seu radicalismo e racionalismo. As ideias restauracionistas, que tem em Pio X este ponto alto. Nem o iluminismo deu a solução e nem a época da restauração. Mas pelo menos despertou nos católicos e nos monges, nos liturgistas, o interesse pelo estudo da liturgia. Pelas fontes históricas, pelas fontes bíblicas, patrísticas, de ver como era a liturgia lá mesmo no começo da igreja. Aí vem, como o governo do Papa Pio X é no final do 1900, 1900 máximo até 1910, é por aí que o Papa termina a sua missão, e aí logo imediato vem a questão do que se formulou o movimento litúrgico. Então aqui tem, por exemplo, as disposições de Pio X encontra acolhida entusiasta em muitos pastores, os bispos, preocupados em arrumar a liturgia. E aí vem o movimento litúrgico clássico. Então vou dizer alguns nomes de alguns monges
que foram os baluartes do movimento litúrgico. A famosa conferência que o abade beneditino Lambert Bandoin, do mosteiro beneditino de Monte Sersa, na Bélgica, pronunciou em 1909 no Congresso Católico de Malines, na Bélgica. Então, esse monge chamado Lambert Bandoin, ele, na Bélgica, ele é da abadia de Monte Sersa, mas participava do Congresso Católico da Bélgica. Ele fez de discurso, o monge beneditino defendia uma renovação da liturgia da igreja. A partir de então, este monge beneditino lança uma verdadeira campanha em favor de uma reforma litúrgica. E o principal ponto desta reforma seria a participação dos fiéis nas celebrações. Cantar, responder, falar, participar, ler, o que depois vai ser feito pelo Concílio Vaticano II. Esta participação foi publicado um missal popular, para ir facilitando a participação das pessoas, e organiza cursos e conferências para os padres. Então você imagina, em 1950, 1910, aliás, 1900, 1910, 20, 30, 40, 50, João XXIII assume a igreja em 58 e convoca o concílio a primeira sessão, em 62, o Concílio Vaticano II. Então, as últimas edições do Missal de São Pio V já vêm, por exemplo, em latim e em outra língua, ou os missais populares, o Missal do Povo, para facilitar a participação das pessoas. A gente não pode assim pensar, o Concílio Vaticano II restaurou a liturgia, reformou, lógico que o concílio fez, concretizou, mas eram ideias que já vinham, pelo menos 50 anos, essas ideias já vinham caminhando de lá para cá. Então, esse movimento começado por Lambert Bandoin é o incentivo de voltar à forma clássica da liturgia romana, através da pesquisa da liturgia e da história e da tradição. Então, formou-se, a partir de Lambert Bandoin, na Bélgica, por exemplo, a abadia de Marilar, que na Alemanha, por exemplo, estes teóricos como Ildefonso Revens, Odo Kasel, Kunibek Murlber, esses teóricos da Alemanha, especialmente esses três da abadia da Alemanha, Ildefonso, Odo Kasel, Kunibek Murlber, e depois continua na Bélgica, na abadia de Monte Sersa, com Lambert Bandoin, Bernard Capelli, são teóricos do movimento litúrgico. E todos são monges beneditinos, como até hoje, quem sustenta a tradição e os estudos e, por exemplo, as universidades de liturgia que a igreja tem, até hoje são os beneditinos que coordenam. Então, estas descobertas históricas e as pesquisas litúrgicas deram mais incremento ao movimento litúrgico para poder renovar a liturgia, e depois foi este movimento que depois gerou a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. Então, por exemplo, as descobertas repercutem também na vida pastoral da igreja. Então, por exemplo, o monge beneditino Gaspar Lefebvre, na abadia de Santo André, em Bruges, na Bélgica, não a abadia mais de Monte Sersa, é outro monge de outra abadia, publicou o Missal dos Fiéis, que até hoje existe, difundido em muitas línguas, não só mais em latim. Por exemplo, na França, o jesuíta Paul de Queux fomenta a missa dialogada com os jovens. Aí já foi também muito exagero, Na Alemanha, Romano Gardini, no meio dos estudantes, dos acadêmicos. Na Áustria, Pius Paz defendia em massa a participação das pessoas na liturgia. Então, assim, você não vai aprender esse tanto de nome, teóricos, mas é importante entender que Bélgica, Alemanha, França foram onde os beneditinos fizeram esta campanha de renovação da liturgia. E aí vem este movimento de renovação da igreja, também com seus exageros,
o Papa Pio XII publicou em 1947, já pertinho de 50, e pense aí, foi Pio XII que entregou a igreja para João XXIII, em 58, quando morreu, aquela famosa encíclica Mediator Dei, mediador de Deus, né? Que é Jesus Cristo. Então, decisivo para a causa litúrgica foi também a palavra de Pio XII, né, porque corrigiu também exageros, oposições. Mas não é que o Papa foi contra o movimento litúrgico, mas não podia também aceitar tudo, né? O Papa aderiu ao movimento litúrgico, logicamente, e aí, por exemplo, em 47 escreveu a Mediator Dei, em 1951, 52, ele resgatou a vigília da Páscoa, no sábado à noite, no sábado santo, que, por exemplo, não sei se você sabia, há mais de séculos estava sendo celebrado sábado de manhã. Não tem nada a ver celebrar a vigília sábado de manhã, né? Então isso foi muito, muito pesado também, né? E aí a Mediator Dei, do Papa Pio XII, foram fundados vários institutos litúrgicos em vários países para estudar liturgia. E aí promoveram-se inúmeros congressos nacionais, congressos internacionais de liturgia, dentre os quais, por exemplo, o famoso Congresso Internacional da Pastoral da Liturgia em Assis, em 1956. Veja que são atividades antes do Concílio Vaticano II. Então, este movimento de reforma depois vai nos dar à Igreja o Concílio Vaticano II, que é a matéria da nossa próxima aula. Então, Deus abençoe você e eu desejo um bom estudo para aprender essas maravilhas da nossa liturgia. Abraço, Deus abençoe.